Então, gente, bom dia a todos. Vocês já estudaram semana passada? Não, ainda é esta semana. Vocês já estudaram concordância verbal. E vocês viram que concordância verbal é a relação que o verbo estabelece com o seu sujeito. Então, se eu tenho um verbo no plural, o meu sujeito vai ficar no plural. Exemplo, a menina pulou a cerca. A menina pulou, porque é uma só. Se fossem as meninas pularam. O cachorro comeu a ração. Os cachorros comeram a ração. Então, observem a relação entre o verbo e o seu sujeito. Isso é concordância verbal. É a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito. Já a concordância nominal, como o próprio nome diz, o segundo nome diz, é quando concorda o nome. E na verdade, quem são os nomes em língua portuguesa? Nós sabemos que temos muito essa relação de verbo e nome. O que é verbo não é nome, o que é nome não é verbo, isso é claro. Qual é o nome, a classe gramatical que é caracterizada como nome? Quem sabe dizer? Que é chamada de nome, a classe gramatical. Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, interjeição, preposição, conjunção. Qual é a classe que é conhecida como nome? A classe dos nomes? Substantivo. E também temos outra que pode ser nominalizada, que também é um nome. E quando eu coloco um artigo na frente, ela pode ser nominalizada. Todas podem, na verdade. Mas o adjetivo. Então, a principal nome em língua portuguesa são os substantivos. Depois, os adjetivos. Então, tanto substantivos quanto adjetivos são nomes. Os termos que se ligam aos substantivos acompanham seus traços de gênero e número. Veja. A menina com as 3 bolsas coloridas tinha uma voz doce. Observe, a menina. Olhando classe gramatical aqui, gente, ó. A é artigo, um artigo definido feminino. Menina é o quê? Tem a função de sujeito, mas é o quê? Substantivo. Substantivo, muito bem. Então, menina é sujeito, mas tem função de sujeito, mas é substantivo. O com, gente. O com é o quê? Se eu fosse classificar. É uma preposição. Artigo 3, numeral, bolsas, substantivo, coloridas, adjetivo, tinha, verbo, uma, artigo indefinido, voz, substantivo, doce, adjetivo. Isso aqui é a classificação morfológica. Mas observe, porque o substantivo é menina, o artigo tem que concordar com menina. Se são 3 bolsas, são as 3. Se são bolsas, não é colorida, e sim coloridas. Se tinha uma voz, por que é um aqui? Porque é apenas voz, mas se fosse vozes, seria um ainda, gente? Não. Seria o quê? Seria... Vozes. Tinha umas vozes, seria umas vozes. Doce. Se fosse vozes, seriam doces. Então, observe, quando eu mudo um termo, todos mudam. E essa relação de se são bolsas, é claro que são coloridas. Por que não ficou coloridos? Com O? Porque tá... Porque Bolsa é tá um terminando adjetivo. É um substantivo Substantivo feminino. feminino, muito bem. Bolsas é um substantivo feminino. Então, por isso que coloridas, o adjetivo, deve concordar com ele. Em número
E em gênero, quando eu falo em número, é singular ou plural. E gênero, feminino, masculino. Então, gente, as palavras em língua portuguesa possuem gênero. E isso não confunde com gênero, não tem a ver com a opção sexual, não, viu? Gênero tem a ver com o gênero das palavras. Exemplo, a palavra feliz é uma palavra neutra. Por quê? Porque ela não tem gênero. Não tem como feliz ou feliz. Não, feliz é para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Então, é uma palavra neutra. Já a palavra coloridas é feminino. Se fosse coloridos, seria masculino. Pertenceria ao gênero masculino. Quem poderia fazer a leitura? Eu posso. Fica à vontade. Desses 2 pontos aí. Quando, comecei pelo quando. Quando temos 2 ou mais palavras determinadas ou determinantes, as acompanha também em gênero e número. Se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural masculino ou concordará com o gênero e número com a mais próxima. Exemplo 1. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Exemplo 2. Recuperadas a esperança e o otimismo perdidos, o homem seguiu adiante. Peraí, gente, só um momento. Só um momento. Sim. Então, quando nós temos duas palavras determinadas, quando nós temos duas ou mais palavras determinadas, os determinantes, gente, em língua portuguesa, determinantes nada mais é do que os artigos. Os artigos são chamados de determinantes. Então, os artigos que as acompanham devem acompanhá-la em gênero e número, é claro. Tipo aqui, ó, a esperança. Se é esperança, é claro que é a e não as. É isso que quis dizer esse primeiro tópico. Mas se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural masculino, ou concordará com o gênero e número com a mais próxima. Então, eu tenho essas duas opções em concordância nominal. Eu tenho essas duas opções. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Recuperados a esperança e o otimismo. Então, observem que eu posso usar recuperada, eu posso usar aqui, ó, recuperada, que é concordando com quem? Com o termo mais próximo. E quem é o termo mais próximo? Esperança, não é? Ó? Não é esperança? Então, eu posso usar recuperada, quando eu falo em esperança, concordando com esperança, ou eu posso usar recuperados. Quando eu falo recuperados, eu estou concordando com o quê? Acho que com os dois, né? Com os dois. Tanto com esperança, quanto com otimismo. Quanto com otimismo. Então, observem que quando eu tenho uma palavra determinada, os determinantes devem concordar com os determinantes. Exemplo, a esperança, o otimismo, o homem. Observem que o artigo ele concorda com cada palavra dessa, é claro. Isso é óbvio, não precisaria nem de regra para vocês entenderem. Mas aqui, quando os gêneros são diferentes, porque ó, esperança é feminino, otimismo é masculino. Recuperados, a esperança e o otimismo, perdidos, o homem seguiu adiante. Perdidos, concorda com o que perdidos? Eita. A
Palavra perdidos, concorda com o quê? Quem foram perdidos? A esperança e o otimismo. A esperança e o otimismo. Então, os dois. Os dois foram perdidos. E por que ficou perdidos e não perdidas? Porque a última palavra que é otimismo O mesmo é masculino. é masculino. É masculina, muito bem. Então, quando eu tenho palavras de gêneros diferentes, o que predomina é o masculino. Vocês sabem disso. Observem um exemplo. O estudo e a dedicação profunda são fundamentais para o sucesso. O estudo e a dedicação profundos são fundamentais para o sucesso. Qual para vocês soa mais estranho? O 2. O 2 também, para mim, é mais estranho. Normalmente eu falaria essa primeira aqui, ó. Então, observem que quando eu falo aqui, o estudo e a dedicação, o profunda está concordando com Dedicação. dedicação, ó, porque é o último termo. Quando eu falo aqui o estudo e a dedicação profundos, o profundos está concordando com os dois termos, tanto com estudo quanto com dedicação. Então, sempre que eu tiver duas palavras pertencentes a gêneros diferentes, tanto faz a palavra determinada ficar concordando com a última, com a mais perto, né, no caso, a mais próxima, ou concordar com as duas partes. Casos especiais de concordância. Vamos começar agora aquele assuntinho chato de casos especiais, gente. Começar com as exceções. Alguém poderia fazer a leitura do primeiro caso? É o Nenhum, nem outro sim. Ah, não, pode ir, pode ir. Vamos lá, alguém. Começaram dois, agora os dois pararam. Não, só queria saber qual era. Aí alguém começou a ler. Ah, É pode que começar o nenhum, parte do início. nenhum nem outro restaurante é bom. Do início, Antônio, aqui, da regrinha em cima. Ah, em cima. Nenhum Nem outro, um e outro. Um ou outro. Singular para o substantivo e verbo. Então, sempre que eu tiver essas expressões aqui, ó, sempre que eu tiver... Eita, volta. Sempre que eu tiver essas expressões, nenhum, nem outro, um e outro, um ou outro. Gente, é a dica que eu dei da outra vez de concordância verbal. Eu vou dar agora novamente concordância nominal. Sempre que tiver a palavra um, foca na palavra um. Um singular. Tenta focar nisso. Então, quando tiver essas expressões, sempre vai ficar no singular, tanto o verbo quanto o substantivo. Os dois vão ficar no singular. Nenhum nem outro restaurante é bom. Eu não posso colocar nenhum nem outro restaurantes são bons. Porque a minha regra é clara. Quando eu tiver essas expressões nenhum nem outro, verbo sempre no singular. E também substantivo no singular. Um e outro funcionário trabalhava. Um e outro funcionário trabalhava. Eu não posso colocar um e outro funcionários trabalhavam. Não posso, porque nós temos aqui a expressão ó, um e outro. Nenhum nem outro livro deve ser lido. Nenhum nem outro livros devem ser lidos. Errado. Tem que ser deve ser lido e livro, tudo no singular.
porque nós temos a expressão nenhum nem outro. Um ou outro aluno tirou boa nota e será aprovado. Então, sempre que eu tiver, gente, essas expressões, nenhum nem outro, um e outro, um ou outro, o verbo no singular, substantivo também no singular. Outra pessoa, lê, por favor, tal e qual. Professora, é para ler tudo? Comece com tal e qual, pode ler. Tá. Tal e qual. Concordam em gênero e número com a palavra determinada. Exemplo. Tal fato foi impressionante. Tais ações me convenceram. Ele era tal quais seus amigos. Os filhos são tais como o pai. Tais qual com o pai. Gente, observem, Mesmo antes de ler o mesmo, deixa eu explicar só a regrinha do tal. Tal e qual. Quando eu tiver a palavra tal e qual, elas vão concordar em gênero e número com as palavras determinadas. É meio complicado, é meio, na verdade, estranho esse último caso aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Ó. Tal fato. Por que ficou fato? Porque ficou tal, concordando com fato. Ó. Tal fato. Gente, se no lugar de fato fossem fatos, acho que continuaria sendo tal. lê a regrinha de novo. Aí seria não tais fatos. Tais. Entendeu? Tem que concordar. Tais fatos. Seria assim, ó. Tais fatos. Foram impressionantes. Tudo muda. Tais razões me convenceram. Por que ficou tais? Concordando com quem? Razões. Com Razões. razões. Ele era tal quais seus amigos. Esse tal concorda com quem? Acho que com ele ou com era. Com ele, ó. Ele era tal. E o quais? Concorda com quem? Tal. Com tal? Quem eram quais? Ele. Ele e os seus amigos. Amigos, Seus os seus amigos. amigos. Os amigos. Observem, ó. O quais concorda com seus amigos. E o tal concorda com ele, ó. Ele era tal. Aí, se na prova eu colocar um exemplo como esse último aqui, ó. Os filhos são tais qual o pai. Justifique o motivo de a palavra tal estar como tais. Por que a palavra ficou tais aqui? Por causa do filhos. Porque Se refere a concorda filho. com filho. Filhos, porque concorda com filho, certíssimo. Concorda com filhos. Se fosse filho, o filho é tais ou tal? Tal. O filho é tal. Então, gente, sempre que eu tiver o tal e o qual, ele vai concordar com quem se refere. Qual o pai? Por que a palavra aqui, ó? Qual ficou no singular? Concordando com o pai. O pai é um só, então qual fica no singular. Próxima regra, Camila. Mesmo, próprio, só. Concordam com a palavra determinada em gênero e número. Exemplos. Eles mesmos prepararam o jantar. Ela mesma preparou o jantar. Gente, a palavra mesmo e mesma, nesse caso, tanto o próprio, eles são adjetivos. São adjetivos. Ah, sim, Maíla. Mas eu vou mandar, Maíla, precisa não, vou mandar o slide no grupo, viu? Quando terminar eu mando, para você não ter que estar tirando o print sempre. Tá certo, obrigada.
Nada. Então, ó, mesmo próprio concorda com a palavra determinada em gênero e número. Gente, sempre que eu tiver a palavra mesmo, ou mesma, ou próprio, ou só, vai concordar com a palavra determinada. Por que aqui ficou mesmos? Concordando com quem? Com eles. Concordando com eles. Observe aqui, ó. Eles mesmos. Se fosse ele Ele mesmo. mesmo. Não sei quem foi, acho que foi no 8º ano, foi aqui que tiveram uma dúvida. Esta semana, foi semana passada, sobre isso. Não, foi no 8º. Que a menina perguntou se a palavra mesmo concordava com o sujeito. Aí, tipo, professora, mas são as minhas amigas mesmas ou as minhas amigas mesma? Aí eu disse, as minhas amigas mesmas, porque são várias. Então, a palavra mesmo tem que concordar em gênero e em número. Ela mesma preparou o jantar. Ficou mesma, porque já concordando com ela. Deixa eu ver se eu coloquei exemplo do próprios aqui. Não. Então, deixa eu explicar. Do mesmo jeito, seriam próprios, ó. Eles próprios fizeram isso. Ele próprio fez isso. Suas amigas... Não, suas amigas não encaixa, não. Elas próprias prepararam o jantar. Ela própria preparou o jantar. Tanto a palavra mesmo, quanto próprio, quanto só, devem concordar com a palavra determinada. Quem é a palavra determinada? Ou eles, ó. A palavra determinada em gênero e em número. Alguém pode fazer a leitura a olhos vistos? Acho que eu. Pode começar. A olhos vistos significa claramente, visivelmente. Na maioria das vezes fica invariável, mas se pode concordar visto com a pessoa ou coisa que se vê. Pode fazer a Ela leitura dos levou- exemplos, pode. Ela emagrecia a olhos vistos. As minhas filhas cresciam a olhos vistos. A rejeição do presidente crescia a olhos vistos. A rejeição ao presidente crescia a olhos vistos. Gente, observem como isso é diferente. E eu tenho que passar essas regras para vocês, por mais que vocês não as usem muito. Mas tenho que passar, isso aqui é muito diferente. Eu não conheço ninguém que fale a olhos vistos. Vou ser sincero. Vou ser Também. sincera a vocês, na verdade. Não conheço ninguém. Mas existe, né? Então pode ser que tenha alguém que fale. A olhos vistos significa claramente, visivelmente. Então ela emagrecia visivelmente. Ela emagrecia a olhos vistos. A expressão a olhos vistos normalmente fica invariável. Ou seja, continua desse jeito. Não tem plural, não tem feminino. Mas, em alguns casos, ela pode variar. As minhas filhas cresciam a olhos vistas. Por que ficou vistas aqui, gente? Por causa do cresciam. Cresciam tem também. Poderia, Ah, filha. Por causa por das conta filhas. de Filhas. filhas. Por conta de filhas. Então, ficou vistas. Mas poderia colocar olhos vistos no masculino? Pode. Pode, sim, porque a expressão a olhos vistos, ela normalmente não varia, ou seja, não tem feminino. Mas, em alguns casos, ela pode sim mudar, mas mudar não olhos. A palavra olhos continua, mudar apenas a palavra vistas. A rejeição ao presidente crescia a olhos vistos, aqui não é variável, não variou. A rejeição crescia a olhos vista. O vista concorda com quem aqui? Quem era a vista? A A rejeição. rejeição. A rejeição.
Então, aqui nós temos, para concordar com a palavra vista, a palavra rejeição. Então, regrinha do olhos vistos, a expressão olhos vistos normalmente não varia. Fica do jeito que é mesmo, olhos vistos para o feminino ou masculino. Mas em alguns casos, pode ser que a palavra vistos possa ficar vista ou vistas, a depender da palavra que concorde. Como aqui, são filhas vistas. É a rejeição, é vista. Menos. Menos, como é advérbio, não varia. Gente, vocês sabem que advérbio é uma classe gramatical, ou seja, um grupo de palavras que não varia. Eu estou muito feliz. Ah, eu sou mulher, eu estou muito feliz. Não existe isso. É muito para homem, muito para mulher. Então, a palavra muito não varia. Quando é advérbio, não. É daí que vem uma dúvida muito recorrente, ó. Gente, esses dois muito e muitas, eles pertencem à mesma classe gramatical? Os dois são advérbios? Se o advérbio não varia, os dois são? Rapaz, Não? eu acho que são. Por que não seria? Porque eu gosto muito, é intensidade. E comprei muitas coisas, também é intensidade. Ou é quantidade aqui? Não, é quantidade mesmo. É quantidade. Observem, primeiro- gente, ó. O primeiro, de certeza, ele é advérbio, né? É. Ó, o primeiro, de certeza, ele é advérbio. Gosto muito de gatos. O muito, ele é advérbio. Deixa eu colocar aqui. Dever, é advérbio. E esse muitas é o quê? Pronome indefinido. Vou explicar aqui, ó. Pronome indefinido. Você sabe quantas coisas foi que a pessoa comprou? Não. São Só sabia muitas. que foi muitas. É. Mesmo jeito que vocês disseram assim, professora, quantas pessoas passaram? Eu digo, ninguém. Eu disse o numeral zero, eu disse zero. Não, eu disse ninguém. Por mais que a palavra ninguém, todo mundo saiba que significa zero, mas eu não disse zero, eu disse ninguém. Então, ninguém é um pronome indefinido. Se vocês disserem, professora, todos passaram, eu digo todos. Eu disse quantos exatos? Eu disse 30, 29. Não. Eu disse todos. Então, todos também é um pronome indefinido. Pronome indefinido é quando ele é usado para não dizer a quantidade exata de algo. Ou porque você não sabe, ou porque você não quer dizer. Algumas pessoas vieram aqui. Você não quis dizer 5 pessoas vieram, você disse algumas. Então, algumas também é pronome indefinido. Observe que aqui indica quantidade, é um pronome indefinido. E pronome muda assim, ó. Muitas coisas. Se no lugar de coisas fossem pães, como ficaria? Comprei muitas pães. Não, comprei muito. Não, comprei muitos pães. Então, é essa pegadinha que muito concurso, vestibular, pegam essa pegadinha, fazem essa pegadinha. Por quê? Porque a palavra, aí o professor disse, a palavra muitos nunca varia. Não, errado. A palavra muito, quando é advérbio, ela não varia. Observa aqui, ó. Você consegue colocar muitos? Consegue colocar muitas? Se eu colocar gatas aqui, muda alguma coisa? Muda alguma coisa? Gosto muito de gatas ou gosto muito de gatas? Não, é o muito mesmo. Observe que o muito, gente, ele não varia, ó. Ele é aquilo e acabou. Tanto que eu posso substituir pelo quê? Pelo bastante, ó. Bastante. Gosto bastante de gatas. Agora aqui,
Eu posso colocar bastante aqui também? Teria sentido? Aí seria, comprei bastante pães. Comprei bastantes pães. Sei Bastantes lá. pães. É bastantes. Bastantes, né? É Pra poder confuso, concordar. é feio, mas é a verdade. É porque nós não usamos. Comprei bastantes frutas. Bastantes frutas. Se são frutas, são muitas. E o bastantes é pronome. Quando ele é pronome, ele pode ir para o plural. Ele só não vai para o plural quando ele é advérbio. Então, gente, advérbio indica intensidade. Observa a diferença entre a intensidade. Intensidade. Eita, aqui ficou feio. Intensidade, gente, ó. Intensidade, algo que sobe. Intensidade. Quantidade. Quantidade são vários. Então, a diferença entre a intensidade e a quantidade é essa. Intensidade aumenta, quantidade são vários. Então, a palavra menos, se é advérbio, existe menos? Não. Não. Menos é uma palavra que não existe em língua portuguesa. Minha avó fala, muitos avós falam e muitas pessoas falam também. É tipo, eu tenho menos sorte que você. Tem lógica a pessoa dizer isso, ó. Tenho menos sorte. O menos na cabeça dessa pessoa está concordando com o quê? Assim, esse Com menos pode sorte. ser substituído por muitas. Muita. Não, mas menos está dizendo que é pouca. Ó, tenho pouca sorte, Ó, então. gente, o menos não existe, mas o menos na cabeça da pessoa que fala isso concorda com quem? Não concorda com sorte? Ó, Uhum. menos sorte. Só que não existe menos, então é menos. Para feminino, para masculino é menos. O menos é invariável. Tenho menos sorte, tenho menos cuidado, tenho menos precaução. Não existe menos. Então, é menos, tanto para uma palavra no feminino, quanto para uma palavra no masculino. Gente, já são 9h51, hora do intervalo. Então, segunda-feira que vem eu explico melhor concordância nominal a vocês e faremos uma atividade juntos, certo? Certo. Bom fim de Beleza. semana, gente. Tchau, Professora, Tchau, tchau. tchau, Um professora beijo. também.